Salve, salve galera, Coquararaquara, professor Breno de História, em mais um vídeo aula para a gente continuar a nossa abordagem do conteúdo programático de História Geral, legal? Nessa aula, aula número 4, na sequência de vídeo aulas, nós vamos começar a abordar a civilização grega. Para vocês que querem se situar na apostila, o terceiro é o módulo 2 e no cursinho e no supermédio é o módulo 3 da sua apostila. Peguem a folhinha que eu deixei disponível lá no Google for Education, acompanhe a aula e, quando necessário, faça as pausas necessárias ou que vocês acham importantes para melhor acompanhar a aula, legal? Bom, então nós vamos começar agora a tratar um assunto novo, um assunto da Antiguidade Clássica, ou seja, a civilização grega e posteriormente a civilização romana. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a gente está na Antiguidade, mas nós estamos sob a vigência de um novo modo de produção, o modo de produção escravista, certo? Que vai vigorar tanto na Grécia como na Roma Antiga. Um dado importante que a galera costuma confundir: pessoas escravizadas existiam também na Antiguidade Oriental, porém elas não eram a principal força produtiva nas atividades econômicas, uma vez que ali vigorava o sistema de servidão coletiva, correto? Aqui na Grécia e na sociedade romana, a mão de obra escravizada será a principal força produtiva. Então é por isso que nós vamos tratar do modo de produção escravista, que vigorou nessa antiguidade clássica para nós ocidentais. Outro ponto importante: na Grécia e na Roma Antiga nós vamos ter a formação de conceitos extremamente relevantes na arte. Os gregos vão inventar o teatro, vão definir os padrões estéticos de equilíbrio, simetria, harmonia, né? Vão desenvolver também grandes obras literárias, vão edificar conceitos da filosofia. A filosofia surge lá: Sócrates, Platão, Aristóteles, os pré-socráticos. Outro dado importante: conceitos como cidadania, democracia, correto? Política, aristocracia, oligarquia. São todos conceitos forjados no interior da cultura grega. Além disso, os romanos vão desenvolver o conceito de república, a questão do senado, a dimensão das magistraturas, dos cargos públicos, correto? Então nós vamos ter aí nessas próximas aulas importantes gêneses de conceitos fundamentais para nós ocidentais. Lembrando que nós brasileiros e brasileiras não somos herdeiros exclusivos da Antiguidade Clássica. Nós temos também a cultura africana, a cultura ameríndia, outras culturas que se misturaram, se sincretizaram e deram origem ao que nós somos. Mas, inegavelmente, para todos os ocidentais, a base inicial é a cultura greco-romana, legal? A partir dessas considerações, vamos começar pela civilização grega. A primeira aula de civilização grega. Então, de imediato, o que eu quero que vocês pensem comigo: quando a gente fala de Grécia Antiga, geograficamente, territorialmente, era uma dimensão muito maior do que o Estado Nacional grego na modernidade, porque o Estado Nacional grego fica aqui no sul da Península Balcânica, lá no Mar Egeu, no interior do Mar Mediterrâneo. Contudo, dê uma olhada no mapa: todas essas áreas, desde o sul da atual Espanha, França, as ilhas da Sicília, Sardenha, na Itália, como Córcega, o sul da Península Itálica, a Península Balcânica, o litoral do Mar Negro, chamado de Ponto Euxino, o litoral da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e o norte da África. Todos esses territórios tiveram presença dos gregos, tiveram presença de colonizações gregas. Então a gente, quando fala de Grécia Antiga, estou me referindo a toda essa dimensão territorial, legal? Isso por conta das colonizações, das diásporas que nós vamos ver. Além disso, é importante também que vocês de antemão sempre recordem-se que nós nunca vamos falar em Império Grego na Antiguidade. Apesar de algumas tentativas de atenienses, espartanos e tebanos terem sido realizadas, nunca efetivaram um governo central único do ponto de vista político e militar que se impôs a todas essas regiões. Por isso essa importante pergunta: quais são os traços que fazem dessa vasta povoação uma unidade? Esses traços, galera, é o que nós vamos chamar de cultura, certo? Por isso que a gente vai falar de mundo grego, de civilização grega, nunca de império grego, porque eles estavam unidos pelos seus laços culturais, o mesmo idioma, a mesma religiosidade, a mesma religião, os mesmos deuses, as mesmas práticas culturais, correto?
Então isso é muito importante e vai explicar a razão da gente se referir à Grécia como mundo grego, civilização grega na antiguidade e nunca de Império Grego. Um outro ponto importante, já adiantando, que os gregos vão forjar um conceito que depois os romanos vão difundir por todo o mundo antigo, que é o conceito de bárbaro. É um conceito etnocêntrico que os gregos criaram para atribuir e definir os povos não gregos. Então quem era bárbaro para um grego? Todo povo que não fosse grego. E consequentemente, por ser uma perspectiva etnocêntrica, os gregos diziam que esses povos eram inferiores culturalmente, principalmente porque não falavam o idioma grego, correto? Tanto que o termo bárbaro vem de uma palavra grega, barbareia, que pode ser traduzida como canto dos pássaros. Então, da mesma forma que os gregos não entendiam o idioma, digamos, dos outros povos, é a mesma maneira como se eles ouvissem um passarinho cantando e também não entendessem, correto? Então, o idioma vai delimitar essas fronteiras culturais, civilizacionais entre gregos e não gregos. E todos os povos que não fossem gregos eram necessariamente chamados de bárbaros, legal? Então isso é muito importante para a gente considerar esses aspectos. Além disso, como a gente já tratou nossos povos da Antiguidade Oriental, a questão geográfica, os aspectos geográficos são sempre importantes para a gente dar os primeiros passos na compreensão dessas civilizações. No caso da Grécia, nós tínhamos no seu território original algumas divisões geográficas. A Grécia digamos, continental, a Grécia peninsular, na península da Ática e do Peloponeso, certo? A Grécia insular, que era um conjunto de centenas de ilhas muito próximas umas às outras no Mar Egeu, que é uma parte do Mar Mediterrâneo, e as colônias, como aqui na Ásia Menor, a atual Turquia, e outras que vão se expandir, como a gente vai ver, tá? Então tudo isso era a Grécia Antiga e eram essas características. E a maior parte desse território da Grécia peninsular e a Grécia continental era um território extremamente montanhoso. 80% do território constituído por montanhas, com alguns vales férteis, agricultáveis, entre essas montanhas. Então isso vai dificultar o desenvolvimento agrícola como um todo e, ao mesmo tempo, por ser um litoral recortado com muitas ilhas próximas, os gregos também vão se jogar no mar, porque muitos dessas penínsulas formavam portos naturais, facilitando o chamado comércio marítimo. Então isso também é uma característica importante. Além disso, as montanhas e os vales entremeados pelas montanhas dificultavam uma comunicação tão fácil entre as áreas de povoamento da Grécia Antiga. Isso vai explicar, como eu já falei em outras aulas, porque os gregos, ao lado dos sumérios e fenícios, não se organizaram, como eu falei agora há pouco também, num poder único do ponto de vista político, mas se organizavam em cidades-estado, as famosas polis. Mas antes de chegar no desenvolvimento das polis, lá no período chamado arcaico, nós temos que abordar outros períodos, outras fases. Então isso é muito importante, certo? Aqui para a gente ter uma noção, eu vou falar então de características gerais antes de começar a abordagem da evolução política da Grécia Antiga. Tá? A Grécia, e esse território que eu mostrei para vocês, na antiguidade começou a ser povoado de uma forma mais sistemática por volta do século 20 a.C., ano 2000 anos antes de Cristo. Mais uma vez essa data importante na antiguidade. Além disso, esse povoamento que vai ocorrer no período pré-homérico é o início de uma formação do povo grego. Mas no território que eu mostrei para vocês, já existiam habitantes desde o período neolítico. Né? Esses habitantes eram chamados nativos de pelasgos ou pelágios, e um conjunto de tribos indo-europeias, oriundas das planícies centrais da Ásia e da Europa, vão migrar e vão se sedentarizar nesse território. Dessas tribos indo-europeias, nós vamos observar algumas que vão se destacar, também chamadas de tribos ou migrações helênicas. As tribos eram indo-europeias, as migrações eram helênicas, por quê? São as migrações que vão formar o povo grego. E a Grécia Antiga, dependendo dos textos, também era conhecida como Hélade. Tá? Os habitantes da Hélade são os helênicos, conhecidos por nós como gregos. Isso é muito importante. E das tribos que vão forjar o povo grego, além dos nativos, 3 vão se destacar no primeiro momento e depois uma quarta tribo também importante, certo? Dessa tribo que vai se destacar no primeiro momento, nós vamos observar os aqueus, que são os primeiros a chegar, e vão fundar uma importante cidade chamada de Micenas, guarde isso aí. Depois vão chegar os eólios e vão fundar uma outra importante cidade, Tebas, não confunda com a Tebas egípcia. E por último vão chegar os jônios e vão fundar uma outra cidade, a cidade de
apenas. Então, no primeiro momento, nós temos essas três iniciais importantes migrações e a formação dessas também importantes cidades. Isso tudo no período pré-homérico, que eu vou explicar daqui a pouco. Além disso, só ressaltando, a geografia da Grécia Antiga era demarcada por um território montanhoso. Além disso, isso dificultou a comunicação e as relações entre as cidades. Essa dificuldade vai facilitar a compreensão da formação das cidades-estado, dessa fragmentação política, como a gente vai ver. E os gregos também tinham um litoral extenso e bastante recortado que favorecia o comércio marítimo. Então são características importantes para a gente salientar, tá? Mas, frisando, olha como a gente pode ver nessa foto atual de satélite da Europa, como aqui na Península Balcânica é uma região extremamente montanhosa, que é ali o território original da Grécia. Ou seja, isso explica como essas ilhas, esse território foram importantes no desenvolvimento do povo grego e como até hoje nessa foto atual nós temos o litoral e as montanhas com a típica arquitetura da Grécia Antiga. Legal? Isso é muito importante. Agora vamos ao que interessa no sentido de evolução política. Nós vamos encontrar alguns períodos na Grécia Antiga. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico. Certo? Os dois primeiros momentos são chamados de período pré-homérico e homérico. Então aí a gente tem uma importância. Qual? As obras do grande poeta Homero. A eles são atribuídas as obras Ilíada e Odisseia. O Homero provavelmente viveu no século 8 a.C. Então ele viveu antes do período pré-homérico e antes do próprio período homérico. Então por que isso tem a sua nomenclatura? Esses períodos têm nomes, nomenclaturas relacionadas ao Homero? Porque muito do que a gente conhece até hoje, desses períodos pré-homérico e homérico, chegam até nós pelos relatos de obras como do próprio Homero, certo? Obras mesmo que sendo posteriores. Então a gente vai encontrar, por exemplo, Ilíada. Ilíada em grego, Ilion, significa Troia, que vai narrar a guerra de Troia entre gregos e troianos. Depois você tem a Odisseia, onde vai narrar o retorno do herói grego Ulisses ou Odisseu de Troia para a Grécia. O que é importante? Essas obras, mesmo que alguns questionem se são de fato de Homero, elas traziam os elementos culturais, forjavam os valores culturais do povo grego na antiguidade. Né? Quase todo grego sabia essas obras de cor e salteado. Além disso, são obras muito marcadas por uma presença e interferência de deuses, de mitologia. Então isso é muito importante, tá? E isso é significativo. Então é nesse ponto que a gente vai tratar do quê? Do primeiro período, que é o período pré-homérico, do século XX ao século XII a.C. O que nós temos nesse período, como nós já abordamos? É o período das migrações helênicas, os aqueus, os eólios e os jônios vão chegar e fundar cidades. Os aqueus fundaram Micenas, e essa importante cidade de Micenas vai se desenvolver precocemente. Vai se desenvolver tanto que eles irão conquistar uma civilização anterior à grega que habitava a maior ilha do mar Egeu, a ilha de Creta. Essa civilização é a civilização cretense, uma civilização muito sofisticada, com grandes práticas de comércio marítimo, grande desenvolvimento artístico e cultural, como por exemplo a arquitetura, como por exemplo já faziam jogos esportivos em homenagem a deuses, certo? E também tinha uma característica peculiar. A civilização cretense era uma sociedade matriarcal, que ainda preservava aquelas relações matriarcais do período neolítico, correto? Por exemplo, a principal divindade na religião cretense era o culto à deusa mãe, que era uma figura feminina, que tinha uma espécie de capacete de leopardo com duas serpentes nas mãos. E quem fazia os principais cultos, liderando esses cultos, eram sacerdotisas, mulheres. Então as mulheres tinham um papel muito importante lá na ilha de Creta. No primeiro momento, como os cretenses se desenvolveram anteriormente aos gregos, eles dominavam a Grécia Antiga. Até que depois, liderados pelos micênicos, os gregos dominam Creta e assimilam muito das características culturais dos cretenses. Isso você conhece muito bem, por meio de um mito, né? O famoso mito do Minotauro, que vivia em Creta, que foi esse monstro, parte humana, parte touro, vencido e morto pelo herói grego Teseu. O mito é muito interessante. Quando fala do Minotauro e que os gregos tinham que enviar 7 belos rapazes, 7 belas moças anualmente para Creta, como uma forma de pagamento, isso explica o domínio que os cretenses exerciam sobre os gregos. Quando Teseu
destrói e mata o Minotauro, e aí o mito explica quando os gregos passam a dominar Creta. Então é uma explicação simbólica, mitológica, deste período importante, legal? Então isso é muito significativo, e não esqueçam que a mitologia, a primeira forma de conhecimento que nós criamos para explicar os fenômenos naturais, também tem relatos, mesmo que imaginários, mesmo que mitológicos, de fenômenos históricos, certo? Aí o que acontece? Quando os cretenses são dominados pelos gregos, você tem o desenvolvimento da civilização creto-micênica. Você tem o desenvolvimento da escrita, grande arquitetura, grande sofisticação comercial, caminhava muito bem, digamos, a civilização grega, certo? Aí o que acontece? Por volta do século XII, final do século XIII, começo do século XII, os micênicos, os creto-micênicos, expandiram. E na sua expansão lá para a Ásia Menor, vão enfrentar a importante cidade-estado de Troia. Isso é narrado lá na obra Ilíada de Homero, certo? E eles vão vencer Troia e vão expandir os seus domínios sobre a Ásia Menor. Ou seja, era um período de desenvolvimento civilizatório, de origem e formação do povo grego e assimilação da cultura cretense e de outros povos que estavam ali na região do mar Mediterrâneo. Mas as coisas vão mudar. Vão mudar quando, por volta de 1200, chega o último povo indo-europeu à região. Esse povo, galera, é totalmente diferente do que eram os povos que chegaram. Esse povo são os dórios. É um povo muito mais invocado com a questão da guerra, muito mais violentos, e que vão chegar na região, se eu puder usar um termo mais vulgar, vão tocar o terror. Eles vão impor uma destruição enorme sobre as cidades gregas como Micenas e outras que já existiam à época, certo? E aí que a gente vai observar um fato importante. Com a chegada dos dórios e o domínio dos dórios, os gregos vão vivenciar uma época de retrocesso cultural. Por quê? Parte da população não vai se subjugar, não vai aceitar ficar sob o domínio dos dórios. E eles vão fugir, eles vão se dispersar. Qual é o nome que a gente usa para definir uma dispersão na história? Eles vão fazer uma diáspora. É a chamada primeira diáspora grega. Quando fugindo do domínio e das destruições impostas pelos dórios, parte da população grega, principalmente migra, vai dispersar para as ilhas do Mar Egeu e para o litoral da Ásia Menor, lá o atual território da Turquia que a gente viu no mapa. Um dado interessante, é justamente no litoral da Ásia Menor que vai surgir a filosofia, os primeiros filósofos, como Tales de Mileto. Legal? Então você tem a primeira diáspora levando os gregos com a chegada dos dórios, que é a causa da primeira diáspora, para as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. Mas teve uma galera que preferiu ficar. E essa galera que fica no território grego, para se proteger da fúria e destruição dos dórios, foram se refugiar nos vales entre as montanhas na Grécia continental. E ali eles passam a viver de uma forma muito rudimentar, para não dizer primitiva. Apesar de não gostar desse termo, cabe bem para vocês entenderem. E ali, essa população vai viver um retrocesso cultural porque eles vão retroceder à vida do período neolítico. Certo? Eles não vão mais viver com a sofisticação da época da civilização creto-micênica. A escrita vai desaparecer, as práticas econômicas serão muito mais simples, o comércio praticamente desaparece, correto? Eles vão se organizar em comunidades agrícolas familiares. Essas comunidades agrícolas familiares, formadas entre os vales das montanhas, que a população, parte dela, se refugiou nesses locais para se protegerem da fúria dos dórios, decorrentes da primeira diáspora. E esses tipos de organizações são os guenos, também chamados de genos, comunidades agrícolas familiares. E aí o que a gente tem? A gente tem o final do período pré-homérico e o início do período homérico, com a chegada dos dórios, com a consequência da chegada dos dórios, que é a primeira diáspora, portanto, parte da população vai para onde? Vai lá para o litoral do Mar Egeu, as ilhas do Mar Egeu, desculpe, o litoral da Ásia Menor. E o restante da galera foi se proteger dos dórios nos vales entre as montanhas, passando a viver uma vida muito mais rudimentar, muito mais simples, que é marcada por um retrocesso cultural que os dórios impuseram. Então aí você tem o final do período pré-homérico, e a partir do século XII até o século VIII é o início do período homérico. E como será essa vida no interior dos guenos durante o período homérico será o assunto do nosso próximo vídeo, que vamos continuar
mais adiante, correto? Então nessa aula a gente viu a origem do povo grego, a formação da civilização grega com as migrações helênicas e todo o desenvolvimento da civilização creto-micênica, uma das influências do próprio mundo grego no chamado período pré-homérico, que vigorou do século XX ao século XII. Nosso próximo vídeo aula, nós vamos abordar o período homérico, suas características e a transição para o chamado período arcaico, que é o período de advento, de formação de formas de organização social e política mais complexas, as chamadas polis gregas. Mas esses assuntos ficam para o nosso próximo vídeo aula, legal? Paramos por aqui, aquele abraço e até mais!